Fala, meu time. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com todos os jogos realizados. E é lógico, a tabela se modificou. Então vamos ver aqui quais foram os jogos, como está a tabela agora atualizada e os próximos jogos, como é que está a equipe, né, para os próximos jogos, principalmente aqueles que estão aí na parte de cima. Então no sábado nós tivemos aí Curitiba 2, Internacional 2, Fluminense 2, Vitória 2 e Bahia recebendo Cruzeiro e perdendo aí por 2-1. Os próximos jogos foram Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Remo 1, Palmeiras 1. Um resultado aí que deixou a torcida do Palmeiras com uma pulguinha atrás da orelha, porque o Remo jogou um bom tempo aí com um jogador a menos. O Santos recebeu o Bragantino e fez o seu dever de casa direitinho, venceu o Bragantino por 2-0. O Corinthians vence o São Paulo por 3-2. Mirassol e Chapecoense ficaram no 1-1. Grêmio recebeu o Flamengo, que perdeu por 1-0. E o Vasco botou a sua torcida feliz por vencer o Atlético Paranaense por 1-0. Renato Gaúcho acertou o time do Vasco. O Vasco aí tem subido aí, bem, tem melhorado a cada partida. Depois desse resultado aí, dessa 15ª rodada, a tabela ficou assim. Ó. Em primeiro lugar está o Palmeiras com 34 pontos. Em segundo, o Flamengo com 30 pontos. Em terceiro está o Fluminense com 27. E em quarto, o São Paulo com 24 pontos. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, Palmeiras seria o campeão e esses 4 estariam aí na Libertadores. Em quinto lugar está o time do Atlético Paranaense com 23 pontos. Né? Se acabasse hoje, ele estaria aí na pré-Libertadores. E em sexto lugar está o Bahia com 22 pontos. Em sétimo lugar está o Bragantino com 20 pontos. Em oitavo, o Vasco com 20 pontos. E em nono lugar, o Coritiba com 20 pontos. Em décimo lugar está o Vitória com 19 pontos. Esses são aqueles da parte de cima da tabela, que vai do primeiro até o 10º lugar. Agora vamos ver como é que está a parte de baixo da tabela, que vai do 11º até o 20º lugar. Está assim, ó, 11º lugar está o Cruzeiro com 19 pontos. Agora notem, do 12º até o 16º está todo mundo com 18 pontos. É só lembrando, quando o time está com o mesmo número de pontos, o critério para o desempate é número de vitórias, saldo de gols, gol marcado e assim vai. Por isso que está a diferença aí na colocação. Então, em 12º, Botafogo, em 13º, Atlético Mineiro, em 14º, Internacional, em 15º, Santos, em 16º, Corinthians. Tudo com 18 pontos. A briga aqui tá feia. Tá feia. Como fala aí fora, o pau come e mamãe não vê. Agora, aqueles que queriam descer para a Série B se o campeonato terminasse hoje. Seria aí o Grêmio, em 17º lugar com 17 pontos. Em 18º, o Mirassol com 13 pontos. Em 19º, o Remo com 12 pontos. E em último lugar, o Chapecoense com 9 pontos apenas. É isso aí. Agora, 16ª rodada vai ser de pegar fogo e vocês verão por quê. Vamos ver os jogos da 16ª rodada? O Atlético Mineiro pega o Mirassol, o Inter pega o Vasco, o Fluminense pega a equipe do São Paulo, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro em casa, o Santos vai pegar o Coritiba, o Botafogo pega o Corinthians, o Bahia vai pegar o Grêmio, o Bragantino joga com Vitória, o Chapecoense e Remo estão brigando, aqueles que estão brigando na parte de baixo vão se enfrentar, Chapecoense e Remo, e o Atlético Paranaense vai vencer o Flamengo. Então olha como que está aí a 16ª rodada. Hein? Palmeiras,
que está em primeiro lugar com 34 pontos. Vai enfrentar o Cruzeiro, que está em 11º lugar, mas está subindo a cada jogo, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, mesmo jogando em casa com a sua torcida. O Cruzeiro não vai querer perder esse jogo de forma alguma. Vai jogar realmente até para ganhar, podemos dizer assim. Porque se ele está com 19 pontos, se ele vencer, ele vai para 32 pontos. Não é isso? Ou com 19 vai para 22 pontos. Por 22 pontos vai dar um bom salto. Né? Também é maluco, é 22 pontos. Entendeu? Vai dar um bom salto. Então vai ser um jogo que interessa aí ao Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Então, em primeiro lugar aí, Palmeiras vai pegar um osso duro. O Flamengo, que está em segundo lugar, né, com 30 pontos, irá pegar o Atlético Paranaense, que está em quinto lugar. Notem só como é que vai ser essa rodada, essa 16ª rodada. O Flamengo precisa vencer, tá? Só que ele vai enfrentar o Atlético Paranaense na casa dele, diante da torcida dele, no campo que ele já conhece. E podemos até falar um pouquinho do clima, porque a viagem sempre incomoda um pouquinho os jogadores, mesmo que for pouco, né? A viagem, mesmo que vou de avião, tudo ali certinho para eles, muda bastante. Tá? Porque há uma mudança aí de temperatura, né? Várias coisas. Então, mesmo que for pouca, é vantagem para o Atlético Paranaense. E o Flamengo precisa vencer para ficar junto aí do Palmeiras, né, que está na frente aí com 4 pontos. Só tem um detalhe. O time do Flamengo, ele está com um jogo a menos. Se ele vencer essa partida aí do Atlético Paranaense, lógico, hein? Pensa bem, se vencer, né, e dependendo do resultado do Palmeiras e Cruzeiro, ele vai se encostar legal na primeira colocação. Se ele vencer o Atlético Paranaense e o Palmeiras perder ou empatar, e está com um jogo a menos, ele vai ficar juntinho aí do Palmeiras. Deu para notar como é que a semana, essa 16ª rodada, está pegando fogo? E agora temos o São Paulo. O São Paulo, gente, vai pegar o Fluminense. Ou seja, o Fluminense recebe o São Paulo. O Fluminense está em terceiro lugar e o São Paulo em quarto lugar, diferença de 3 jogos, de 3 pontos. 3 pontinhos. Se o Fluminense vencer, é bom lembrar disso, né? Que jogo se ganha em campo, né? Em comentário não adianta nada. Dar comentário, dar opinião, você não resolve. Se o Fluminense vencer, ele vai para 30 pontos, aí vai ficar dependendo aí da rodada aí do Flamengo e do Palmeiras, né? Então o Flamengo precisa vencer aí, vai jogar no Maracanã, precisa vencer o São Paulo. Já o São Paulo, né, ele já começou a descer legal, né, com 24 pontos. Porque quem está atrás dele é o Atlético Paranaense com 23, nota, e o Bahia com 22 pontos. Isso sem dizer que eles estão com 20, que se vencer também vai para 23. Vai tudo ficar encostado nele. Eu me lembro que no começo aí do Campeonato Brasileiro, algumas pessoas até falavam, né, que o São Paulo corria até risco de ir para a Série B. Mas São Paulo mostrou que isso aí não existe. Né? Se ele está ali, no final aí da primeira fase do Campeonato Brasileiro, é porque essa situação aí não existe. Mas ele pode sair aí da zona daqueles que vão para a Libertadores. Ele está começando a correr esse risco. Então, o São Paulo precisa vencer o Fluminense, tá? Porque mesmo ele vencendo, ele não vai alcançar o Fluminense, porque se ele vencer, ele vai para... Não, ele alcança, né? Vai para 27 pontos. Então, ele precisa vencer, mas, por sua vez, o Fluminense também não precisa perder. Então, está tudo enrolado nessa parte de cima aí. Tá legal. Para quem gosta de futebol, que gosta de ter aquelas emoções gostosas, tá aí, ó. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Vai ter jogos incríveis, né? Incríveis. Bem,
Nós também temos aí o Botafogo, né? O Botafogo aí empatou com o Atlético Mineiro, agora vai pegar aí o Corinthians em casa, né? Então o Atlético Paranaense, o Botafogo está com 18 pontos. Se vencer, ele vai para 21, né? Então a situação do Botafogo começa a se afastar da zona de rebaixamento. Ele precisa de se afastar dessa zona de rebaixamento. Times precisam pensar grande, time grande tem que pensar grande. Então precisa se afastar. Então ele precisa vencer o Corinthians. Vai jogar em casa com sua torcida. E o Corinthians, ele não está muito bem da perna, não, né, gente? O Corinthians está em 16º lugar, está com um pontinho aí da zona de rebaixamento. Mas nem por isso vamos dizer que o Botafogo já ganhou. Não, mesmo jogando em casa com sua torcida, ele vai pegar o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Então vamos com calma. Vamos dizer que o Botafogo tem um time melhor que quer vencer ou não. Jogo se vence em campo. E no campo muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem mudar. Então, esse é o ponto, né? E por último temos o Vasco Paranaense. O Vasco venceu o Atlético Paranaense. Tá, Renato Gaúcho está botando aí o time do Vasco para subir realmente, como falamos aqui. Palma para o Vasco. Então essa 16ª rodada vai ser emocionante ou não vai? Briga no alto da tabela, e vai ser uma briga feia essa 16ª rodada. E embaixo da tabela também terá uma briga feia aí, né? Chapecoense e o Remo, o Chapecoense recebe o Remo. É bom lembrarmos que o Remo ficou 31 anos fora, né, do Campeonato Brasileiro, na elite do Campeonato Brasileiro, voltou agora e precisa, de forma desesperada, sair da situação incômoda que ele está, porque ele está em 19º lugar com apenas 12 pontos. Mesmo que ele vença, mesmo que ele vença o Chapecoense em casa, ele vai ficar com décimo, vai ficar com 15 pontos. 15 pontos. A luta para sair da zona de rebaixamento é grande, muito grande. Sabe? Então precisa vencer o Chapecoense. E o Mirassol, por sua vez, a surpresa, né, do Campeonato Brasileiro Série A de 2025, porque foi uma surpresa realmente, porque foi a primeira vez que ele entrou na Série A, e da Série A já está na Libertadores, e na Libertadores está em primeiro lugar. Só que no Brasileiro ele está com apenas 13 pontos em 18º lugar. Tá? Então ele precisa melhorar muito. Então tem condições de vencer o Atlético Mineiro lá? E aí, gente? Tem? Comentário não ganha jogo. Só isso. Vamos ver como é que vai ser essa 16ª rodada. Gente, é um prazer estar com vocês aqui. E pensa só que ponto interessante aqui, né? Por que o Brasil ele domina a Libertadores, mas não domina a Sul-Americana? Dá uma olhadinha nesse vídeo que está aqui e vocês vão ficar sabendo por que acontece isso. O Brasil aí na Libertadores manda vir, mas quando se chega na Sul-Americana, tá difícil. Tá difícil. E tá pior do que a gente imaginava. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo aí. Então um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, gente. Tchau.